Porque devemos examinar tudo que nos é ensinado. Comentário de Mari Persona. Judas, capítulo único, né? Versículo 20. Na palavra de Deus, nós temos uma boa dose de alimento para a nossa alma. E é importante a gente se ocupar com Cristo, que é realmente o alimento da nossa alma. O pão, o único pão que nós temos para nos alimentar. Esse versículo 20 fala: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. O que seria essa santíssima fé sobre a qual a gente se edifica? Eu vejo que, antes da minha conversão, eu passei por muita coisa, né, em termos de religiões e filosofias e tudo mais, e mesmo depois da minha conversão também, antes de conhecer o lugar onde o Senhor colocou seu nome. E eu estava pensando, os irmãos estavam falando sobre a dificuldade, às vezes, de pessoas que saem e levam outros, né? Esses são exatamente os lobos, os que dividem. E às vezes tem uma pergunta que vem antes: por que entraram? A gente vigia muito bem a porteira da saída e às vezes não tão bem a porteira da entrada do aprisco, né? Eu creio que existe uma vulnerabilidade muito grande, e justamente pelo fato de estarmos reunidos ao nome do Senhor, porque a gente se empolga tanto com esse fato, com a Assembleia do Senhor, e às vezes esquece um pouco do Senhor da Assembleia, né? Acontece comigo, deve acontecer com os irmãos também. Nós acabamos nos tornando bastante proselitistas e pouco evangelistas. Então a mensagem que a gente acaba tendo na ponta da língua é como se reunir, onde se reunir, o centro de reunião, e escorregamos por isso. Eu dou um exemplo. Recentemente um rapaz entrou em contato comigo pela internet, se identificou como crente, como salvo, como uma pessoa, um crente, né? Ele se identificou como frequentador de uma denominação, e não estava contente, estava procurando lugar para reunir e tal. E eu conversei por e-mail, aquela coisa toda. No fim ele veio fazer um trabalho em Limeira, acabou passando em casa, e conversando com ele, eu descobri uma coisa, no meio da conversa, tentando explicar o lugar de reunião para ele. Daí eu parei e falei: mas tem alguma coisa, você sente que tem alguma coisa que não está, o sininho não está tocando muito bem. Eu perguntei: escuta, você está salvo? Você tem a salvação? Ele falou: é muito difícil, né? Ele é muito difícil. Mas se você morrer agora, para onde você vai? Eu não sei, mas eu estou procurando fazer o melhor que eu posso. Eu até parei de jogar futebol já. Quando eu percebi isso, falei: esse cara precisa do Evangelho, ele não está salvo, ele não tem Cristo, ele faz anos que está numa igreja, ele está pensando que a salvação é por obras. E aí comecei a falar do Evangelho, e graças a Deus, ele me acompanhou depois na pregação do Evangelho, no domingo à noite, foi o Caritá que pregou, e ouviu o Evangelho puro, que é o poder de Deus. Lá em 1 Coríntios fala assim: o Evangelho que é o poder de Deus. E a gente às vezes esquece que, eu já estou convertido, não preciso mais do Evangelho. Continua sendo o poder de Deus. Mesmo depois que nós cremos, a cruz, a palavra da cruz, o sangue, a salvação é o poder de Deus. E não foi uma vez, mas foram muitas que eu já me vi falando do lugar de reunião para pessoa que não tinha nada a ver, para um testemunho de Jeová. E de repente ele fala uma coisa e fala: puxa, esse cara é testemunho de Jeová, o que eu estou perdendo meu tempo aqui? Falar do Evangelho para ele. Então a santíssima fé é a base de tudo. É a base de tudo. Quando nós não entendemos a fé em Cristo, a salvação em Cristo, o que isso representa para nós como pessoas individualmente, nós vamos procurar alguma outra coisa. Porque o ser humano é assim. Aquilo que foi falado dos ídolos. Quando nós não temos um ídolo, nós temos outro. Quando nós não temos Deus, nós arrumamos um ídolo. Que nem em casa, os filhos, né? Se você não dá tempo para os filhos, você não fica com eles, eles vão arrumar alguém, eles vão arrumar um amiguinho lá fora. Eles vão procurar alguma coisa. Então, que tipo de alimento eu me alimento, né? E que tipo de alimento eu dou para os meus filhos, para os meus irmãos? Cristo, essa é o poder, a santíssima fé. A origem de tudo, a base de tudo, onde começou a nossa vida cristã e onde continua a nossa vida cristã. Se nós olharmos para trás, vamos olhar aí quantos anos? 5, 10 anos.
Eu não sei o que acontece lá nos Estados Unidos, não sei se é o caso também, mas analisando as saídas, as pessoas que abandonaram o lugar de reunião, para onde elas foram? Eu não me lembro, não sei se lembro de um. Bom, um eu sei que saiu e depois quis formar sua própria igreja lá e levou 2 ou 3. Lembro de outro que saiu para casar e acabou, a mulher levou para uma denominação. Mas o restante, na verdade, sai para ir para o mundo. É difícil encontrar alguém que fala, não, eu vou sair porque eu vou para uma igreja, agora me filiei à igreja batista, eu me filiei à igreja presbiteriana. Não, o mundo tem um apelo muito forte. E por maiores que sejam as cercas que a gente construa, a ovelha foge se não tem comida. É um fato, né? A ovelhinha, se ela não é alimentada, se o meu filho não encontra em casa comida, ele vai procurar comida fora. Se ele não encontra em casa algo que satisfaça, ele vai procurar fora. E a base de tudo, portanto, é isso aqui, a nossa santíssima fé. Porque os perigos nós temos em todo lugar. Eu estava lembrando, quando eu traduzi um livreto que tem aqui, o Lemon acho que lembra disso, quando eu estava na Verdades Vivas, nós publicávamos um livreto chamado A Ceia do Senhor, que era uma cópia de um livreto de Portugal, que foi de muito auxílio para os irmãos. Acho que o primeiro contato com a literatura foi feito através da Ceia do Senhor, não sei se foi... Daí eu resolvi traduzir de novo, porque era uma cópia de uma tradução de Portugal. E quando eu fui pegar o inglês, o tradutor daquela versão de Portugal tinha suprimido todos os parágrafos que falavam da Igreja Católica. Ele simplesmente podou, censurou o texto, tirou tudo que falava da hóstia, da Eucaristia, aquela coisa toda. Tirou, não sei se o tradutor era católico, ou talvez a mulher dele fosse, não deixou fazer alguma coisa assim, mas ele tirou, o que é uma afronta para quem traduz, sabe que você tem que manter fiel ao texto, o que é uma afronta, o cara simplesmente foi... Aí quando eu fui traduzir aquele livro que tem ali, Vida através da Morte, de Charles Stanley, que é um estudo de Romanos, eu peguei o texto original em inglês e peguei o texto em espanhol, que eu não sei quem traduziu, deve ter no livro lá. Quando eu cheguei em Romanos 7, o tradutor tinha eliminado e alterado trechos, porque obviamente ele não cria no novo nascimento, ele achou que não batia com a... É bom conferir na versão espanhola. Sempre que o homem bota a mão em alguma coisa, ele vai estragar. Então não há, em situação nenhuma, um imprimatur, né? Falar assim, não, a nossa fé é garantida porque foi o irmão tal que falou. Irmãos, varões de Bereia, Paulo falou com eles. Acho que foi Paulo, né? É Paulo que... O que eles fazem, eles vão às Escrituras. Espera aí, deixa eu ver como é que é. Porque às vezes a nossa fé, ela acaba misturada em não só fé nas Escrituras, mas fé em afirmações de alguém. Dou um exemplo. Eu, durante muitos anos, eu era preocupado com a ideia da palavra Senhor antes do nome Jesus. E sempre que eu ouvi alguém falar assim, Jesus fez isso, Jesus, puxa, mas que falta de respeito. Tem que falar Senhor Jesus. E aí eu comecei a pensar, mas onde eu aprendi isso? Voltando, achei um folheto, que foi um dos primeiros, um folheto que é muito bom, inclusive, chama-se Que Denominação é Esta? O último parágrafo, depois que ele explica muito bem a respeito do problema das denominações, o último parágrafo ele diz assim, o mundo religioso não reconhece o Senhor Jesus, o senhorio de Cristo. E se referem a ele apenas pelo nome da sua humanidade, Jesus. Mas Paulo, quando falava, dizia Senhor Jesus. Aí eu li isso, falei, foi aqui que eu aprendi. Aí eu fui na Bíblia e eu descobri que não era assim. Eu não sei se alguém aqui tem esse tipo de percepção. Na realidade, eu não entendi ainda por que Paulo fala às vezes Jesus e às vezes fala Senhor Jesus. Eu não sei qual é o critério que ele usa. Um exemplo, 2 Coríntios 4, 10. Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus
se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste. Ou seja, o que ele escreveu ali, que me influenciou tanto ao longo de tantos anos, está errado. Está certo que ele disse que as pessoas não honram o senhorio de Cristo e tal. Mas no momento em que ele coloca que, quando fala Jesus, Paulo diz Senhor antes, ele me enganou. Não é isso, não está aqui. O que eu quero dizer com isso é que tudo o que nós ouvimos tem que ser julgado pela palavra de Deus. Em casa, no trabalho, no mundo, as pessoas falam, os varões de Bereia vão, olham, falam, não, peraí, vamos conferir. É assim ou não é? Porque o homem é homem até debaixo d'água. Então a nossa santíssima fé, ela tem que ser baseada na palavra. E uma coisa que segue aqui, que vem logo em seguida da santíssima fé, que é um tema que eu entendo muito pouco disso, porque eu vejo que a gente até fala muito pouco, né? Oração. Orando no Espírito Santo. O que é oração? Às vezes a gente pergunta, mas por que orar? Se Deus sabe o que eu preciso. Por que orar se Deus às vezes não responde? Às vezes eu oro, Deus não responde. Eu peço algo, muitas coisas eu dou graças a Deus não ter respondido, porque depois eu entendi. Qual a função da oração e como nós oramos, por exemplo? Como deve ser? O porquê de orar? Eu não sei se a dúvida é só minha, mas eu creio que é uma das coisas mais importantes que existe na vida cristã, é a oração. E eu tenho aprendido que nós oramos porque Deus gosta que nós oramos. É como um diálogo, né? Quando a gente conversa com uma pessoa, por que nós conversamos com uma pessoa? Por que nós temos um relacionamento? Porque os dois gostam de conversar. E Deus gosta quando nós falamos com Deus. Deus gosta de ouvir a gente falar com Ele. Isso é interessante, mesmo quando a gente não vê evidência nenhuma de orações respondidas, mesmo que a gente não tenha nada que possa comprovar que Deus ouviu, né? Um retorno, alguma... Não. Ele gosta. E só pelo fato de Ele gostar, já devia ser suficiente para nós. Uma outra coisa importante quando nós oramos, e também na nossa fé cristã, é a perspectiva que nós temos de Deus e da nossa vida. Porque quando nós temos uma perspectiva pequenininha da nossa vida, eu olho e falo assim, puxa vida, eu estou com 25 anos, não eu, né? Eu não arrumei namorada, ou não arrumei namorado, né? Será que vai ter alguém para mim, alguma coisa assim? Eu acho que tem alguns jovens aqui que estão com esse problema, que estão com essa dúvida, né? Eu acho que existe isso. E é uma dúvida prática, nós não podemos dizer assim, não, isso aí é coisa que não é de... Né? Não, é uma dúvida prática, do dia a dia. Mas quando nós entendemos que os planos de Deus não são só para essa vida, eles têm uma perspectiva eterna, a gente começa a mudar a nossa visão, não apenas em relação a Deus, como em relação à oração. Moisés queria ver a terra prometida. Deus não deixou quando ele quis. Mas ele entrou depois na terra prometida, junto com Elias. E numa situação, numa condição muito melhor do que se ele tivesse visto a terra, entrado na terra prometida, do jeito que ele queria, que era com o povo e tal. Não, ele viu com Cristo transfigurado, ele, Moisés, Elias, em cima ali foi no Monte das Oliveiras, né? Deus, quando olhava para Moisés, falou, não, você não vai entrar por causa disso, isso, isso. Mas Deus estava vendo a coisa toda, ele falou, ele vai entrar, ele vai estar lá, ele vai estar comigo, ele vai estar... Então, quando a gente percebe que a perspectiva de Deus é muito maior do que a perspectiva nossa, aí as coisas de Deus passam a ser importantes para nós. Não é porque meu pai mandou, né? Não é porque, meu pai fala que eu tenho que ir na reunião, meu pai fala que eu não posso isso, não posso aquilo, não. Pera, porque vamos entender como é que é a perspectiva de Deus. Que tamanho é o Deus que nós servimos? Vou dar um exemplo prático. Em 1987, acho que foi, explodiu lá uma estrela, uma supernova, né? E os jovens aí que estudam devem saber de tudo isso, que ela está a 160 mil anos-luz da Terra. Ok? O que significa isso? Que leva 160 mil anos para a luz dela chegar até a Terra. Então, na verdade, quando os cientistas fotografaram a explosão na Terra, eles estavam fotografando algo que aconteceu há 160 mil anos antes. Não agora.
E quando fizeram isso, estavam vendo praticamente, nem sabem mais se essa estrela existe, né? Mas Deus é tão grande, colocar assim em termos bem para a escola dominical, hein? Deus é tão grande que ele estava vendo essa estrela explodir na hora que ela explodiu, e se ele se abaixasse um pouquinho, ele também via, do ponto de vista da Terra, como eles iam ver 160 mil anos depois, porque ele é imenso. E quando nós olhamos para Deus dentro dessa perspectiva, irmãos, muda. Aquele namoradinho, aquela namoradinha, aquela coisa de hoje, daqui a pouco, muda. Nós estamos olhando agora para um cenário muito grande, muito maior, onde as coisas são... existe uma afirmação que é correta, por sinal, que a nossa esperança é o arrebatamento. Sim, obviamente a nossa esperança é o arrebatamento, porque nada melhor do que nós sairmos daqui para estarmos com o Senhor. Agora pensa o seguinte, quando tocou a música ali no jantar, todo mundo correu para a janela para ver o quê? O casamento da moça que ia casar. Até hoje, e Deus, eu acredito, vai manter até o fim os matrimônios, porque isso é uma figura de Cristo e a sua igreja. Mas uma figura do que do arrebatamento? Não. Do que vem depois. Então, por mais precioso que seja eu sair desse mundo, para mim, vou me livrar de um monte de problema, estar com Cristo, vou conhecê-lo, ver sua face, mas espera um pouquinho. Tem um matrimônio depois. Tem o casamento depois. E mais, tem a realização de todo o plano de Deus para toda a criação. Todo esse tempo eu vou estar me regozijando com Cristo no céu, mas tem muitos fiéis morrendo na terra, sendo torturados e sendo mortos, perseguidos. Ainda não terminou a história. Ela vai terminar quando entrarmos no estado eterno, quando Cristo entregar todas as coisas para o Pai e quando Deus efetivamente descansar. Aí haverá novos céus e haverá nova terra. Quando eu olho a coisa desse tamanho, eu vejo, puxa vida, mas é muito grande, é muito amplo. As coisinhas dessa vida ficam cada vez menores à medida que eu vou abrindo o meu telescópio e olhando o que Deus fez, o que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer. E não acaba no arrebatamento, e vai continuar, e vai ser eternamente assim nós com Ele, e nós com Cristo. Agora, uma coisa que é importante quando a gente pensa assim também, eu passei muito por religiões orientais antes da minha conversão, não aconselho a ninguém, né, obviamente. E uma das coisas que o cristianismo acabou sendo contaminado é com ideias orientais, de que vida espiritual é vida fora da matéria. É importante entender isso. Por quê? Se você pega o espiritismo, por exemplo, ele vai ensinar que lá a pessoa vai reencarnar 300 vezes e vai chegar um momento que ela não precisa nem de corpo mais, ela é só espírito, só energia pura, aquela coisa toda. Mas não é isso que Deus fez, obviamente. Deus criou a matéria, criou o universo. Deus veio, criou o mundo. Deus veio, depois que criou o mundo, daí nos 6 dias ele pega e adorna essa terra. E coloca Adão e Eva lá e fala assim, é muito bom. Antes ele falou que é bom, é muito bom. Deus estava dando o seu selo, provando a matéria que ele criou. Obviamente o homem caiu no pecado, a matéria foi arruinada, a natureza foi arruinada. Chegou Cristo, Deus se fez carne. Na pessoa, o Filho de Deus se fez carne. Deus assumiu um estado material, de um corpo humano, sem pecado, absolutamente sem pecado, sem pecar, sem capacidade de pecar, mas humano, um corpo. Podia tocar, né? O apóstolo João fala assim, reclinamos a nossa cabeça no peito dele. Aí o Senhor ressuscitou. Como? Um espírito voando no ar? Não. Um corpo. Um corpo material, de carne e ossos. Ele fala assim, veja que eu tenho carne e ossos. E o espírito não tem carne e ossos. Dê peixe aqui, eu como peixe, como mel. Um corpo. Nós não entendemos que tipo de matéria é essa, que tipo de corpo é esse. Há um homem no céu hoje, uma coisa que é inclusive a nossa esperança, né, a nossa certeza, que porque tem um homem no céu hoje, nós estaremos no céu com corpos ressuscitados. E quando Deus terminar todo o seu plano, isso passa o arrebatamento, passa a tribulação,
passa o milênio de Cristo, o reino de Cristo na terra, no milênio. Antes disso vem as bodas do Cordeiro. Quando ele põe novos céus e nova terra, é a consumação de tudo isso. Então aquela ideia de que nós vamos viver num éter também é uma influência muito forte, a gente tem que entender isso, que aconteceu no cristianismo, no catolicismo. Aquela ideia até do catolicismo, do cara castigar o próprio corpo, aquela coisa toda. Não, esse corpo, obviamente, foi arruinado pelo pecado, mas foi criado por Deus e ele será ressuscitado. Então nós olhamos agora um pedaço. Essa é a nossa fé. A nossa fé não é num momento, a nossa fé não é numa coisinha, não é num pedacinho de todo o plano de Deus. A nossa fé é em Cristo e em todo esse plano grande que Deus tem. E aí as coisas pequenas passam a ficar menores ainda, irmãos. Quer aprender mais da Palavra de Deus? Visite meu canal youtube.com/respondidas. Quer levar o Evangelho a mais pessoas? Curta esse vídeo, compartilhe e assine meu canal. Adquira meus livros buscando por Mário Persona em clubedeautores.com.br.